A pandemia do coronavírus afetou diretamente as relações entre empregador e trabalhador. O governo fez duas medidas provisórias, 927 e 928, para tratar das questões trabalhistas. A medida provisória 927 trouxe, por exemplo, a possibilidade de alteração do regime presencial para o regime à distância, o chamado teletrabalho, desde que o empregador avise com 48 horas de antecedência, o empregado poderá trabalhar de casa. E aí é importante lembrar que esse aviso deve ser feito por meio eletrônico ou por meio também escrito. Então, se não é possível pegar a assinatura como o empregado está ciente da situação, ele pode enviar um e-mail, pode enviar um AR, pode enviar um telegrama. O outro ponto trazido pela medida provisória 927 é quanto à possibilidade de férias nesse período. O empregador poderá conceder férias individuais e férias coletivas. Férias individuais, a empresa pode escolher qual empregado ela entende que é cabível para que conceda férias nesse período. Mas a medida provisória trouxe uma grande exceção. Mesmo aqueles empregados que ainda não têm todo o período de férias já adquirido, ainda não trabalhou um ano para conseguir o período de férias, poderá ser antecipado essas férias, desde que faça um acordo por escrito com o empregador para que ele esteja ciente. Lembrando que é o empregador que determina a data de férias, mas ele também tem que avisar, nesse caso, com 48 horas de antecedência para o empregado saber que está em férias. Já as férias coletivas é quando a empresa fecha um setor ou fecha toda a empresa. Também poderão ser concedidas desde que avisados com 48 horas de antecedência para os empregados. O pagamento das férias teve uma grande modificação nesse período da época de coronavírus em virtude da calamidade pública. O pagamento das férias será no mês seguinte. Então, para quem tem férias, por exemplo, em abril agora, ele receberá até o 5º dia de maio. Mas quando é férias, a gente recebe salário mais 1/3. A pessoa receberá o salário. O 1/3 poderá ser pago até a data de pagamento do 13º, que é lá em 30 de novembro e 20 de dezembro, no final do ano. O outro ponto que veio nessa medida provisória 927 é quanto à possibilidade de antecipação de feriados. Então, feriados podem ser nacionais, estaduais ou municipais, o empregador pode antecipar. Esse período que os trabalhadores estão em casa, a empresa pode avisá-los que serão descontados feriados. Por exemplo, 7 de setembro, 15 de outubro. Esses feriados, o empregado já terá usufruído durante esse período que ele está em casa, recebendo e sem trabalhar. É importante lembrar que os feriados religiosos, eles têm sim constar, ter um acordo com o empregado, que o empregado está aceitando. Então é importante fazer um acordo por escrito, se for feriado religioso. Mas feriado de aniversário da cidade, por exemplo, assim como os feriados de República, 7 de setembro, esses feriados já não precisa desse acordo escrito. Basta o empregador avisar com 48 horas de antecedência. Outro ponto que também foi modificado pela medida provisória 927 é quanto à possibilidade de utilização do banco de horas. São horas que a pessoa trabalhou a mais e que foi ficando ali no banco de horas. Essas horas, o empregador poderá descontar posteriormente até 18 meses. Então, o empregador, a empresa vai ter aí 1 ano e meio depois para poder usar essas horas. Só que é importante de observar, porque sempre a gente pensou em banco de horas, quando o empregado trabalha a mais, ele fica com horas a mais. Agora, o empregado, como ele está em casa recebendo, ficará com horas negativas. Então, o banco de horas, o empregador poderá exigir que esse trabalhador trabalhe até 2 horas a mais até 18 meses após a calamidade pública. Então, o banco de horas pode ser para pagar essas horas que o pessoal está em casa e recebendo. E por último, o diferimento do recolhimento do fundo de garantia. As empresas poderão parcelar o pagamento do fundo de garantia. Então, as parcelas de março, abril e maio de 2020, elas poderão ser parceladas em 6 parcelas depois de julho aí para frente.